O Exu Caveira detesta pastor trambiqueiro e eu posso provar. Eu fui criada na igreja desde os meus 5 anos de idade, mas com mais ou menos 14 anos, um responsável pela igreja perguntou se eu queria ganhar algum dinheiro. E claro que eu falei que sim. Mas tem um porém, ele falou que para que eu pudesse ganhar esse dinheiro, eu teria que deixar o Exu Caveira se manifestar em mim. E só se eu permitisse isso que ele ia me dar o dinheiro. Sempre quando tinha culto, tinha pessoas da igreja que manifestavam esses demônios. Eu sempre ficava muito assustada, sabe? Porque eles sempre falavam com aquelas vozes demoníacas e alguns até ficavam se contorcendo no chão. Aí eu perguntei pra ele como que eu podia manifestar o demônio se eu nunca tinha sentido nada de errado comigo. Eu não podia fazer aquilo. E esse responsável pela igreja disse que não tinha problema se eu fingisse e imitasse como era quando acontecia nos outros cultos. Você acredita nisso? Eles pagam pros membros da igreja fingir que tá manifestado. Mesmo assim, eu não aceitei, porque os meus pais acreditam em tudo que acontece dentro da igreja. Eles iam achar que eu tava desviada e não iam aceitar. Isso ia me prejudicar. Mas só que aí ele falou pra mim que ia me dar R$ 200. E isso era muito dinheiro para aquela época. Aí, mesmo com medo, eu acabei aceitando. Ele me levou pro fundo da igreja e me falou como que eu devia fazer. Ele me falou que eu ia ter que falar também. Eu fiquei meio nervosa porque eu ia ter que falar algumas coisas bem horríveis, sabe? Como ele fazer uma pergunta e eu ter que responder aquela tal pergunta como: quem é você? Como que é o teu nome? O que que você veio fazer aqui? E eu ia ter que falar que o meu nome era Exu Caveira, que eu vim pra matar, pra roubar, pra destruir, sabe? Ele pediu pra eu também mudar a minha voz, sabe? Deixar ela grossa e assustadora. Quando chegou na noite do culto, era culto de libertação. E era essa hora que eu ia ter que encenar todo aquele teatro. Tudo saiu perfeito, exatamente como o responsável da igreja estava esperando. Ou pelo menos era isso que ele imaginava. Eu tive problemas em casa quando os meus pais descobriram o que tinha acontecido no culto. Depois disso eu me afastei da igreja, me iniciei na Umbanda e descobri que eu de fato trabalho com Exu Caveira. E num dado momento meu Exu me intuiu que isso que eles estão fazendo na igreja não ia ficar assim. Que eles iam pagar caro por ter sujado o nome dele. Alguns anos se passaram e eu achei que nada ia acontecer, até que um dia, uma das pessoas que estava manifestando um Exu disse que era tudo mentira e que o pastor estava envolvido com tudo isso e que tinha pago para ela também. Claro que a liderança da igreja negou tudo, mas não é que aquela pessoa tinha gravado tudo e mostrou para todo mundo? Depois disso, os fiéis acabaram abandonando aquela igreja e aí tiveram que fechar por falta de recurso. Foi o maior bafafá aqui no bairro, o maior escândalo, e o seu Caveira derrubou a igreja, pois segundo ele, ela não era uma casa de Deus.